mães, futuras mamães. Hoje eu vou estar compartilhando com vocês o que aconteceu do 8º ao 9º mês, né? Ali do chá de bebê em diante, porque no outro vídeo eu deixei essa incógnita, né, pra vocês. Então, eu vou tentar ser mais rápida possível pra estar contando essa minha experiência. No dia do chá, eu comentei com vocês que eu senti umas coisas estranhas, mas não era nada, não aconteceu nada, tá? Se você achou que meu bebê nasceu no dia do chá, não nasceu. Então, depois do chá, a semana continuou normal e eu tive uma consulta com o meu obstetra e ele me deu a guia para mim fazer a minha última ultrassom. Que daí já estava final de abril, então para maio, começo de maio, eu ia ter mais uma consulta com o meu obstetra para depois a gente estar acompanhando e vendo como é que ia ser a partir do nascimento do Vinícius. Então, provavelmente eu fui ali no meu obstetra uma semana antes do dia 28 de abril. Fui lá, ele me deu a guia para mim fazer ultrassom, voltei, trabalhei normal e liguei na mesma semana para marcar a minha última ultrassom. Então, liguei lá na clínica, que eu sempre fazia, né? E eu sempre tentava conciliar a minha consulta médica com a minha ultrassom. Quando eu tinha ultrassom para fazer, eu tentava fazer elas pela manhã para tarde estar levando no meu obstetra. Então, liguei lá na clínica, a menina me atendeu, super querida. Aí, eu creio que a minha consulta médica ia ser ali pelo dia 5 de maio. Então, tentei ver com ela se não tinha disponibilidade de datas por ali, né? E até mesmo na mesma data. Mas não tinha. Tinha só pra depois ainda. Aí, tudo bem, né? Não tinha muita coisa pra fazer. Só que quando eu tava desligando o telefone, a menina me chamou rapidinho. Bruna, calma aí. Vai ter uma médica aqui, ó, dia 28 de abril. Ela vai estar fazendo ultrassom. Ela vai estar atendendo. Era num sábado. Tu pode vir nesse dia? Então eu pensei, porque daí eu lembrei que dia 28 de abril eu teria um casamento em Curitiba para ir, na parte da tarde. Então a ultrassom eu ia conseguir fazer ali pela manhã, pelas 10 horas da manhã. Então, pra mim tava tranquilo, ia dar tempo de sobra. Eu já tava de 8 meses, né, barrigudona lá. Tá bom, falei, marca aí então. Aí deixei agendado para fazer no dia 28 de abril. Naquela semana, na sexta-feira, no dia 27, que eu fui ver daí a roupa pro casamento, aquelas coisas assim. Mas lá no fundo eu sentia que eu não ia nesse casamento, não sei porquê, vamos ver. Então peguei a roupa, ainda peguei um vestido da minha avó, mas ainda na sexta-feira eu trabalhei normal e eu não sei como no carro virou água nesse vestido. Deu uma confusão. Aí terminei de trabalhar na sexta, no sábado pela manhã, então eu tinha ultrassom para fazer. Aí acordei normal, com aquela sensação de alguma coisa vai acontecer. E tomei o meu café, nem tomei um café ainda. Tomei um copo de leite, comi bolacha Maria, bem light assim. E fui terminar de me arrumar e nesse tempinho ali eu fiquei conversando com Deus. E eu pedi para ele, pai, por favor, se for pro Vinícius, nasceu hoje, porque eu tava com uma sensação estranha. Falei, se for pro Vinícius nascer hoje, que ele nasça antes do meio-dia, porque eu não quero ser noticiário de menina da luz na Serra de Curitiba, né? Deus o livre. Falei, por favor, pai, que ele venha então antes do meio-dia, pra mim nem precisar correr o risco, né? Aí minha sogra chegou, foi lá me buscar, né, pra gente fazer ultrassom. Meu esposo tava trabalhando. E aí chegamos lá para fazer ultrassom, era às 10 horas. Então a minha irmã daí encontrou a gente lá, ela nunca tinha ido nenhuma ultrassom comigo e naquele dia ela foi. Aí entrei lá na salinha, elas me aprontaram. Aí entrou a médica na sala, assim, meio séria, mas... Aí passou o gel na barriga e começou a mexer, né, com o aparelhinho e tal. Aí ela começou a fazer uns comentários, né, bem legais. Nossa, como teu bebê tá encaixado, ele tá bem baixo, ele tá muito baixo. Eu ainda comentei com ela que eu ia num casamento ainda, eu ia estar saindo da ultrassom pra me arrumar, eu ia pra um casamento em Curitiba. Ela disse, olha,
tu vai arriscar? Eu, se fosse tu, eu não ia. O teu bebê tá muito encaixado, tá bem baixo. Eu já fiquei, né, com o coração na mão, né? E daí ela foi soltar os batimentos do meu bebê, do Vinícius. Quando ela soltou os batimentos, nossa, tava muito alto e muito acelerado, e ela já tirou. Aí ela começou a fazer umas caras assim, sabe? Aí ela soltou de novo. Ela, nossa, os batimentos do teu bebê estão muito acelerados. Perguntou se eu fui correndo. De certo fui, né? Com uma barriga enorme, fui correndo. Me virava para um lado, me virava para o outro para dar espaço pro Vinícius ver se ele conseguia, eu acho que respirar, pelo que ela comentou. Mas nada mudava, os batimentos continuavam acelerados. E nesse dia eu ia bater a fotinho do rostinho do Vinícius. Eu não tinha feito antes, em nenhum momento, das ultrassons. Eu deixei pra fazer bem na última, né? Então ela só deu uma, né? Eu tava nervosa já, eu tava tranquila, apesar de tudo, né? De não ter gostado do que ela tinha comentado. Aí ela só virou pra mim, pra minha sogra, pra minha irmã e disse: Bruna, o teu bebê, ele tá com taquicardia. O que é isso, né? Então, taquicardia é quando os batimentos estão acima, muito acima do limite, do normal, né? Ele tava com 200 e pouco batimentos. Ela disse: eu vou imprimir o teu laudo aqui, a gente não vai fazer fotinho. Eu não fiz fotinho, gente, eu não tenho fotinho do Vinícius. Então, eu vou imprimir o laudo, tu corre pra maternidade e eles têm que te dar prioridade lá. Ela ainda até escreveu bem grande embaixo do laudo, urgente. E a maternidade lá em Joinville é meio complicadinho, sabe? É do governo, então muita gente reclama do atendimento. As coisas lá são meio tenebrosas, assim, é meio... Tu nunca sabe o que vai acontecer. Tu já vai esperando o pior, né? Então, peguei ali, a minha sogra saiu já chorando, né, preocupada. Tava tranquila, tava já continuando falando com Deus, né, pra ele ficar sob o controle de tudo. A minha irmã ainda fez uma brincadeira, ela foi uma bobice, a gente riu. Então peguei o laudo, saí dali e a gente foi pra maternidade. No caminho eu liguei pro meu marido pra ele passar em casa e já pegar as bolsas todas, porque, né, eu não sabia o que ia acontecer. Então cheguei na maternidade com o laudo. Tava cheio de gente lá, cheio de meninas já barrigudas, algumas nervosas. Ai, tu já vai esperando, né, o pior. E é ruim, né, uma situaçãozinha meio assim, porque tu sabe que a mulher lá na ultrassom me deixou de cabelo em pé, né? Então tu chega lá, ficar sobre os outros, o que eles querem, né, tu tem que fazer, enfim. Então a gente chegou na maternidade, eu entreguei o laudo pra menina, eu falei que era urgente, a menina lá da ultrassom, a médica me tinha pedido pra mim ser atendida com urgência, mas eles não dão muita bola, essa que é a verdade. Mas ainda graças a Deus, a amiga da minha sogra trabalhava lá, então ela conseguiu, ela não passou por cima de nada, mas até acredito, né, que, como eu falei, Deus estava sob o controle. Eles me atenderam rápido, já fui pra triagem, da triagem já fui pra sala médica. Lá na sala médica, a médica fez exame de toque em mim, eu tava com 2 dedos de dilatação. Mas eu não tava sentindo nada, contração, nada de nada. Então ela tentou ouvir os batimentos do coraçãozinho do Vinícius lá, mas ela não conseguiu com aquele aparelhinho deles. A gente saiu de lá rapidinho, fomos pra uma salinha assim que ficava do lado. Já tinha umas grávidas lá, eu acho que eles fazem um acompanhamento lá dos batimentos pra depois te mandar lá pra cima pra tu chegar ao momento do parto. Então eu deitei lá na maca, ela veio com aquelas faixas, passou em volta da minha barriga e pra tentar ouvir os batimentos do Vinícius. Quando ela ligou a máquina, não pegava. Só era um chiaceira, era muito alto e não conseguia acompanhar os batimentos. Ela quis me deixar ali um pouquinho, mas ela viu que não dava certo, então ela já veio pra mim e já falou que ia estar me encaminhando lá pra dentro. O que ia acontecer, né? E lá também sabe que a maioria das pessoas
principalmente na maternidade ali, eles te deixam até o último pra parto normal, sabe? Então, sei lá. Aí eu entrei lá pra cima, dentro da maternidade mesmo. Veio já me levaram numa salinha, me deitaram numa maca e tinha umas 5 pessoas. E novamente tentaram botar aquele aparelho pra ouvir os batimentos do Vinícius. Mas não conseguiu de novo. Aí o médico pediu pra uma enfermeira tentar fazer o acompanhamento manual dos batimentos. Ela também não conseguia. Ela até ficou nervosa, não dá, não tô conseguindo. Enfim, eu sei que depois veio o médico pra mim, né? E começou a conversar comigo. Ele disse: Bruna, que bom que tu conseguiu vir, que tu tá aqui. A gente ligou pra um médico do período das semanas que tu tá, não tem problema, e a gente vai ter que intervir com uma cesariana. Então, tu concorda? Claro, né, gente? Eu digo pra vocês, eu não tenho dúvida de que Deus estava sob o controle de tudo desde eu ter saído de casa, desde eu ter marcado essa ultrassom, porque não era para ser dia 28. Então, tudo aconteceu certinho, como Deus queria, com Deus cuidando de tudo. E na maternidade eu tava muito tranquila. Tanto que o médico falando comigo, eu tava... Parece que eu escutava assim e tu responde automático. Não sei, uma sensação bem estranha, Então eu só falei, não, tudo bem. Aí uma senhorinha começou a me perguntar um monte de coisa, se eu bebia, se eu fumava, se eu usava droga, um monte de coisa. E eu não fazia nada disso, tá? Pra vocês saberem. E daí dali já me deram uma camisolinha, aquela camisola bem sexy, né? Aberta na frente, assim. Pediram pra mim tomar um banho, mas eu não tomei banho porque o chuveiro tava estragado, a água tava muito gelada. Eu já tinha tomado banho em casa também, já tinha feito uns serviços em casa, sabe, de se depilar. Então eu só botei a camisola mesmo e daí a enfermeira me acompanhou. Pegou uma sacola, daí que eu botei tudo, né, anel, aliança, minha roupa. Entreguei pra ela, que era amiga da minha sogra. E eles me acompanharam até a salinha de cirurgia, era uma salinha improvisada, assim, porque a maternidade estava em reforma. Então, eu fui um pouquinho de medo, assim, porque eu nunca tinha feito nenhuma cirurgia em toda a minha vida. E já ia começar com uma cesárea, né? E eu queria muito parto normal, queria muito mesmo. Mas, Deus sabe de todas as coisas, né? Então, fui até a salinha, daí tinha as enfermeiras lá e começaram a botar aqueles negócios que eles botam na veia da gente, assim, pra dar os remédios. Me sentaram na maca e daí já logo veio a enfermeira pra me dar a injeção na espinha, né? E foi tudo tranquilo ali, aquela injeção funciona muito rápido, graças a Deus que funciona. Então já me deram anestesia, eu nem consegui fazer nada sozinha, já levantaram minha perna, me deitaram, botaram aquele pano na frente assim, né, pra tu não ver. Mas a luz em cima ela é meio espelhada, então eu tentava ficar espiando, né, pra ver o que tava fazendo. Aí lavaram a minha barriga e tal. Uma menina marcou, assim. E o meu esposo, ele não ficou comigo do meu lado, porque como era uma cesárea de risco, ele ficou sentado um pouquinho afastado, assim, de mim. Mas ele conseguia ver. Mas a gente Eu tava tranquila, mas ele também, por primeira experiência, tava com a cabeça meio, né, cheia de coisas. Então só pediram pra ele botar a roupa lá e sentaram ele lá na cadeira, na salinha. Aí ele ficou lá, né? Depois ele me falando, né? Ele ficou lá e não sabia nem o que estava acontecendo. Ele não sabia que era eu que estava sendo operada do lado. Então daí ele pegou, né? Eu vou perguntar o que tá acontecendo, né? Aí ele falando pra mim que ele chamou a enfermeira. Ele, moça, é a Bruna que tá sendo operada ali. Aí a enfermeira, tu é o marido dela? Daí ele, sou? Ele, não, é ela que tá ali. Dele, tá bom. E daí eu tava lá deitada, né, anestesiada. Os médicos darem tagarelar lá sobre comida, né? E eu só tava com meu copo de leite e a minha bolacha Maria. E eles falando em almoço. Então a enfermeira tava comigo, aí eu sei que eu perguntei pra ela se ia demorar muito, porque parecia que já tava uma eternidade ali. Ela, não, já vai nascer. Quando ela falou que já ia nascer, eu já escutei o Vinícius chorando. Já pegaram ele e levaram pra
lá para a salinha do lado para fazer aqueles procedimentos normais, né? E verificar com relação aos batimentos dele. Porque, como eu falei, ele estava com taquicardia. O que a gente não podia correr o risco que acontecesse era da bradicardia, que é o inverso. Se os batimentos caíssem do nada, ele poderia virar óbito, né? Então, mas aí ele nasceu, já foram fazer o acompanhamento nele, graças a Deus estava tudo bem, tudo tranquilo. O Vinícius nasceu perfeito, sem nenhum defeito. Tem pessoas que dizem que quando vem de cesárea, às vezes respiração é difícil. Ai, gente, eu tenho pra dizer que não foi nada assim, tá? Ele foi tranquilinho, respiração, nossa, tudo certinho. Tem um número até que todo bebê recebe quando ele nasce, de 1 a 10. E o Vinícius recebeu o valor de número 9. Então ele estava perfeitinho mesmo. O que estava acontecendo comigo é que o meu corpo não estava pronto para trazer o Vinícius ao mundo da forma natural, né, de um parto normal, apesar de que era o que eu queria muito. Mas, como eu falei, eu sei que Deus sabe de todas as coisas, sabe o que é melhor para cada uma de nós. Eu acho que hoje, se eu tivesse de parto normal, talvez, não sei dizer se eu não ia aguentar a dor, ou se talvez seria uma experiência para mim que não seria boa. Mas o meu corpo naquele momento não estava pronto para trazer o Vinícius de parto normal, teria que ser com uma cesárea. E graças a Deus que tem essa forma da gente dar à luz, porque a gente evita muitas coisas, né? Então, essa foi a minha experiência do nascimento do meu filho, né? Mas o que eu posso dizer para vocês é que ainda talvez estão esperando por esse dia chegar. Confiem em Deus, independente se for de cesárea ou de parto normal. Fiquem tranquilas, peçam para Deus cuidar de tudo para vocês. A minha cesárea foi tranquila, falar um pouquinho da cirurgia, foi tranquila, eu levei 10 pontos, mas hoje, assim, já fazem 4 anos. Nem dá pra ver cicatriz, nada. Eu não tive inflamação de ponto. Gente, eu não senti dor alguma, nem durante, nem em recuperação, nem nada. Eu nunca senti nenhuma dor. Não me incomodou em nada. Minha recuperação foi tranquila. Andei normal. Fazia tudo normal. É lógico, eu tinha o cuidado, né? Eu fiquei 1 mês na casa da minha mãe depois que eu saí do hospital. Mas assim, com todo o cuidado, não erguia peso, nada, pra não dar nenhuma íngua, assim, nada. Então foi bem tranquilo. Com relação à anestesia também, eu tinha medo de tomar essa anestesia na espinha, foi tudo tranquilo também. E essa foi a minha experiência, eu tô contando pra vocês, mas eu não quero que vocês foquem de, ai meu Deus, alguma coisa assim pro lado negativo. Essa foi a minha experiência, como eu falei, o corpo de vocês é diferente, pode ser que vai ser totalmente diferente, bem para melhor, que eu espero sim que seja, mas se às vezes acontece de no último momento ter que partir para uma cesárea, então eu aconselho vocês, fiquem tranquilas, confiem em Deus que dá tudo certo. Como eu falei, o Vinícius é um menino lindo, saudável, ele sempre, quando tu faz o acompanhamento no pediatra, com relação à altura, peso, sempre tem o mínimo e o máximo. O Vinícius sempre ficou acima do máximo. Ele não é um menino gordinho, ele é um menino saudável. E é um menino, pra mim, iluminado por Deus, tem o propósito dele, ele ama bateria, vive por bateria, tem só 4 aninhos. Um dia eu posto o vídeo dele tocando pra vocês. Mas meninas, essa foi a minha experiência. E compartilha a tua experiência aí nos comentários, dá um like aí e que a gente possa estar aprendendo com a experiência da outra, no sentido de pegando como foi o resultado final, né? De tu confiar em Deus, de ficar tranquila que tudo dá certo no final, né? Então, essa foi a minha experiência. Eu desejo que a tua hora seja muito melhor, tranquila e venha do jeito que tem que ser, né? Parto normal ou cesárea,
Se tem essas duas opções é porque em algum momento uma das duas tem que ser usada, né? Como eu falei, o meu corpo não estava preparado, eu não sentia contração, eu não estava tendo dilatação para trazer o Vinícius da forma normal, né? Que era o que eu queria. Mas enfim, a minha experiência como cesárea foi as melhores possíveis, tá bom? Eu deixo aqui o meu beijinho e o meu carinho por vocês, tá bom? Beijo!